pessoal! Estou aqui pronto para interagir e responder as perguntas que vocês estão louquinhos para fazer. A Gabriela colocou assim: oi, doutor, a caracterologia corporal é conteúdo do curso de consciência sistêmica? Tem no curso do consciência sistêmica, principalmente no módulo 4. Lá no módulo 4, eu já coloco algumas dinâmicas importantes e conto como é que é a parte de caráter, como é que ela é formado. Falo também de bases sistêmicas. Então, quem está no curso do Consciência Sistêmica, se ainda não chegou no módulo 4, vai lá e você vai ver isso aí, ok? Então, lá no módulo 4 tem a Maria Inês. Já tem previsão do início do curso de leitura corporal? Tem, tá chegando, tá chegando. Eu acredito, ele já foi gravado, foi editado, ele deve sair agora em fevereiro. Fica atento aí que você vai começar a receber. Provavelmente nós vamos organizar uma semana de aprofundamento, vamos colocar algumas aulas para as pessoas já começarem a agitar e querer saber mais disso aqui. Mas está para chegar o curso de leitura corporal. Vai falar assim, lá no Consciência Sistêmica tem um módulo 4, tem, só que o curso de leitura corporal ele é mais amplo, ele é mais focado, mas tem no curso as bases. No leitura corporal, eu vou colocar mais dinâmicas, porque o foco do curso é a leitura corporal, ok? Aqui o Diego, falando em encurtamento e dor lombar. Diego, sempre quando vai falar de doença, eu sempre falo assim, é mais importante prestar atenção no doente do que na doença, tá? Porque o doente, a informação é sobre o que acontece com o doente. Se tem uma coisa, pegando o tema agora, encurtamento e dor lombar, então encurtamento eu não sei do que, porque pode ser encurtamento de um monte de coisas. Não sei do que é esse encurtamento, se é alguma musculatura, se tem a ver com membros superiores, inferiores, se tem a ver com a coluna. Então a informação ficou no ar. Você deve saber do que você está falando, mas eu não sei. Dor lombar, encurtamento, não sei, estou chutando o que vai ser isso aqui. Quando fica, dor lombar é estrutura, então, e dor lombar pode ser, a dor pode ser dos ossos, pode ser da relação dos ossos com os outros, que é a articulação, pode ser dor muscular, pode ser um monte de coisas. Pode ser que essa dor, é dor lombar, é específica, então seja ali na região lombar. Na região lombar é interessante, porque assim, quando tem estrutura, dinâmica de estrutura, geralmente é uma dinâmica com mãe. Quando é dinâmica de movimento, tem a ver com o pai. Mas muitas vezes na coluna tem a ver com os dois, que é estrutura e dificulta movimento. Então tem alguma coisa impedindo. Às vezes fala até dessa transição da mãe para o pai. E quando tem na região lombar, é muito comum, na região lombar, principalmente dinâmicas de sexualidade. Então, culpa em relação à sexualidade, alguma confusão dessa história. Só que aqui, por exemplo, se eu tivesse uma leitura corporal mais completa, isso aqui já me daria muito mais informações para dizer mais especificamente o que é. Só com essa informação eu tenho noção, se eu vou mexer no carro, por exemplo, se isso aqui é a parte da transmissão, isso aqui é a parte elétrica, isso aqui é parte do combustível, isso aqui... Porque eu tenho uma noção do que é, mas agora, para descobrir exatamente o que é, eu tenho que ter outras informações. E essas outras informações é que vão me dar uma característica melhor do que está acontecendo, ok? Mas por aí, dentro disso, das informações que você me passou, eu iria por esse caminho e pesquisaria. Aqui, ó, o Zanito está colocando uma coisa interessante. Criança sonâmbula que fazia xixi em qualquer lugar. A criança sonâmbula pode fazer um monte de coisa. De novo, criança, aí vem assim, qual a idade? Porque para mim a idade é importantíssima. Porque uma criança pode ser 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10, 15 anos. Hoje em dia tem fala assim, as crianças vêm comer hoje. As crianças quem são? O meu filho careca, barbudo, que tem já 3 filhos, adulto, ele chama de criança. Então, eu não sei o que é criança. Quando fica assim, quando não tem algo específico, cabe à minha cabeça imaginar alguma coisa. Agora, se eu imagino alguma coisa, pode ser e pode não ser. Essa criança, o que é? Tem 10, tem 5 anos, sabia que muda? Muda, porque é completamente diferente. A criança, quando sai e vai fazer xixi, a questão é,
ela já tem controle de esfíncter, ela não tem controle de esfíncter, deve ter, né? Porque se ela levanta e vai fazer xixi em algum lugar, né? Então, aí eu preciso de várias outras informações adicionais. Por exemplo, essa criança tem terror noturno, essa criança dorme bem, como é que está essa dinâmica da criança em relação ao controle do esfíncter? Como é que está a dinâmica dessa criança, se ela está mais para 5 anos de idade ou para cima, na relação com a mãe e com o pai? Que lugar ela ocupa? Por quê? Porque se tem a dinâmica do xixi, pode ter alguma coisa que tem a ver com sexualidade. E aí eu preciso dar uma pesquisada nessa história. O que ela está fazendo com isso? E quando a criança fica sonâmbula, é interessante, porque ela fica assim, ela está dormindo e, entre aspas, ativa. Então, o indivíduo, quando está dormindo, ele está ativo dentro do sonho dele. Só que o indivíduo sonâmbulo é interessante, porque ele tem algum lugar que ele está como se estivesse acordado, o corpo está com movimentos de acordado, mas no fundo ele está dormindo. Essa dinâmica, muitas vezes, ela pode ser na infância e depois aquilo se organiza. Mas se aquilo fica para sempre, ou tem alguma característica essa, ou tem um estímulo, aí precisa dar uma pesquisada. E, de novo, são informações que dão um direcionamento, mas não dá para dizer com precisão o que é que está acontecendo. Mas eu pesquisaria essas dinâmicas por aqui, para ver o que é. E esse xixi é sempre no mesmo lugar? São lugares diferentes? É perto do quarto dos pais? Não é? Fora de casa? Todos esses detalhes são importantes, sabia? Então fica assim, a informação ficou desse tamanho. Para poder dizer com mais especificidade, me faltam outros dados, senão é chutômetro, eu vou chutar qualquer coisa aqui, ok? Mas é por aí. A Ilema colocou assim, excesso de magreza, até depois do segundo filho, como ler? Fica esquisito, como assim, excesso de magreza, até depois do segundo filho. Quem está magra? A mãe? É a mãe que está magra? Ela já era magra antes? Ou ela ficou magra depois que nasceu o filho? Ó, você tá vendo? Porque fica assim, ó. Tá, mas excesso de magreza até depois do segundo filho. Se é excesso de magreza, então eu vou falar em termos de energia. Tem energia? Ela foi abastecida ou não? Não, não. Então está faltando energia nesse corpo, está faltando, vamos dizer, caipira, está faltando substância. Está faltando substância aqui. Está faltando alguma coisa, não preenche. Quem preenche, quem leva energia, é a relação com a mãe. Então aqui tem uma dinâmica que tem a ver com a mãe, que a energia não entrou. Ou não entrou porque não recebeu, ou, tipo assim, eu que recebo, falo, não quero, não preciso, aqui não serve, isso não presta, e ponho distância. Eu não sei, aí eu não sei se é falta que chegou aqui ou uma reação daqui que fala, eu não quero mais, eu não quero você na minha vida. Eu não preciso de você, eu não sei. De novo, agora eu preciso saber se o fluxo foi isso aqui que não teve ou alguma coisa que veio e eu coloquei aqui para fora. Bom, aí eu tenho que pesquisar. Então, o que eu estou vendo? Mas o que eu sei é, está faltando energia. Está faltando energia, tem uma dificuldade na relação com a mãe. Que energia tem a ver com a relação com a mãe. E é isso que está faltando. E aqui, se coloca assim, até depois do segundo filho, como se tivesse filho tem que engordar, também não sei, isso agora está estranho, né? Então, tem algo que a maternagem também deve estar com problema, até dessa mãe com os filhos. Por quê? Porque esse modelo de maternagem, porque é uma mãe seca, não é uma mãe fofinha. Provavelmente é uma mãe que funciona mais na cabeça. A dinâmica da relação com o filho vem pela cabeça, mas não é só com o filho, não, é com a sua própria criança, com a vida. Então, aí, se eu fizesse uma leitura corporal, teria muito mais informações para saber o que está acontecendo. Então, de novo, eu só tenho um dado. Isso aqui parece assim, eu vou fazer uma endoscopia. Aí eu ponho um endoscópio, tum, entrou aqui. Aí pega um pedacinho do estômago e mostra aquele pedacinho que o endoscópio está vendo. E aí, o que está acontecendo no estômago? Não sei, precisa ver o resto. Precisa ver o resto. Às vezes tem um problema aqui, se mudar o endoscópio, achei um problema aqui. Mas eu estou trabalhando com uma informação pequena. Então, eu tenho possibilidades por onde eu pesquisaria, ok?
E aqui também o feminino também vai estar com problema numa história dessa. Até a relação com o casal provavelmente também, né? Não, mas aí vai depender de vários fatores. Bom, vamos lá. A Gabriela, doutor, esse conteúdo fará parte do curso de consciência sistêmica? Já falei. No curso de consciência sistêmica, no módulo 4, eu já coloco a parte da leitura corporal. Vai existir um curso que eu já até gravei, que é aprofundando esse conhecimento. Então, é como você, por exemplo, faz assim, então, Fernando, na faculdade de medicina vai ter pediatria? Vai. Dentro da faculdade de medicina, você vai aprender todas essas dinâmicas básicas. Mas aí eu já sou pediatra. Não sei, aí se você quiser, você aprofunda e vai aprender ainda mais. O que vai acontecer? Você vai ficar cada vez melhor e vai focar nisso aqui. Então, o conhecimento básico que tem no curso de Consciência Sistêmica é muito bom, você não vai achar em quase lugar nenhum. Agora, imagina quando aprofundar ainda mais. Aí, colocar uma lente nessa história e aprofundar o tema, ok? Mas tem lá no módulo 4. Pode procurar. Vamos lá. A Hilda falando, tem interesse no curso de leitura corporal. Presta atenção que tá pronto, está quase no ponto para ser lançado por aí. Aqui aguardando o lançamento de consciência sistêmica também. Terá um de análise corporal? Tem, vai ser sim, Gabriela. Então tem o Consciência Sistêmica, que é o grande curso que eu tenho, que fala de muitos temas, e tem os outros temas que são mais focados, como o trabalho com constelação individual, que teve agora. Esse que vai sair da leitura corporal, que também é mais focado, da psicossomática, que também tem no Consciência, no módulo 6 do Consciência Sistêmica, também fala de doença, mas o psicossomática, o que ele faz? Ele amplia, ele vai ter uma visão mais profunda e mais ampla do tema. Mas o que já tem no Consciência é o que praticamente não tem lugar nenhum. Agora, de novo, aquilo a base e depois o aprofundamento, tá? Vamos lá, perguntas. O Diego coloca assim, musculatura, pernas, flexibilidade. Eu não sei se é pergunta, Diego, é pergunta ou não é pergunta? Musculatura, pernas, flexibilidade. É tudo isso que a gente vê. A musculatura não é só nas pernas. Aliás, a musculatura, que é a parte mesodérmica, o que se vê muito é o quê? Começa aqui, dessa região da cabeça, que une o pescoço, está cheio de músculo. A parte do tronco, a parte posterior do tronco, principalmente, braços e pernas, tá? Então, aqui é a musculatura. Flexibilidade tem a ver com essa musculatura. Por exemplo, o indivíduo que é muito travado, então ele tem muito músculo, mas está faltando o quê? Flexibilidade. Então, é um músculo que serve mais para defesa do que para avançar, para ficar estruturado e não para o avanço. Então, você vai ver a função do músculo, ok? A Simone diz que não consigo visualizar a aula. Bom, agora não sei. A aula, ela vai... Não sei se foi essa aula que eu acabei de falar. Se foi a aula que eu acabei de falar, ela estará disponível no Facebook. É só você ficar atento. Creio que no YouTube também. No Facebook eu tenho praticamente certeza, porque já foi concluída e está na página Fernando Freitas CS. Eu não sei se ela vai estar aqui também na comunidade, espero que sim. Aqui a Branca coloca assim, ombros estreitos e quadris largos. É interessante, porque quando você começa a ver isso aqui, sai o corpo inteiro. Isso aí, sabe quem mexe muito com isso aí? O pessoal que usa a leitura corporal para fazer roupa. Então, eles dividem o corpo em 5. Tem o corpo inteiro, maçã, tem o losango, tem um monte de coisa. Então, é assim, é estreito aqui e largo aqui embaixo. Então, isso aqui são duas informações bem diferentes. Quando isso aqui está estreito, ó, essa dinâmica aqui dessa região, ela vem mais de onde? Da fase inicial, onde está desenvolvendo a musculatura, que é na fase, lá depois do primeiro ano de vida, 1 ano e meio, 2 anos. A parte que vai desenvolver aqui embaixo, geralmente, é a partir dos 2 anos, principalmente quando começa a ter o quê? Controle de esfíncter. Então, essas dinâmicas daqui, ó, vão falar mais da oralidade, principalmente se não desenvolveu. Então, fica com uma estrutura aqui de oral. E lá embaixo, aí fica assim, fica maior. Mas esse maior é acúmulo, esse maior é musculatura, esse maior é de gordura,
porque aí são leituras diferentes. Então, o que vai ter aqui? Isso, se está menor, fala da oralidade. E aqui embaixo fala de uma dinâmica que provavelmente deve ter a ver com traço e caráter masoquista. E o que você vai ver com uma facilidade enorme, quando você começa a entender traço e caráter, são as grandes misturas dos traços de caráter. Aí você vai ver que não existe um traço de caráter puro. Existem o quê? Dinâmicas, e aí você vai ver uma dinâmica de oralidade, que tem uma carência, uma dificuldade de buscar com os braços e trazer, e tem algo aqui embaixo que provavelmente deve ser uma, digo provavelmente porque precisa ver mais detalhes, provavelmente pode ser um masoquismo, que é algo assim, eu vou reter e aguentar um monte de coisas. Mas se tem uma oralidade, tem um masoquismo, dependendo, esse masoquismo pode ter vindo para compensar a oralidade. E aí você vai ver traço e caráter que um compensa o outro. Para poder sobreviver dentro da oralidade, o masoquismo me ajuda a suportar e ficar mais com o pé no chão, pé na realidade, aguentar alguma coisa. Mas as carências que tem aqui ainda existem. Então, isso aqui é uma história de vida da pessoa. E aí você vai observar, por exemplo, eu olharia as pernas também, se essas pernas caminham, são fortes, direcionam, e esse direcionamento, o movimento, está buscando o quê? O mundo adulto ou está buscando as necessidades orais? Quando ela vai, por exemplo, para um casamento, para amizade, ou para os filhos, ela está lá para dar, para trocar ou para receber alguma coisa que ela não recebeu na infância. Aí você já vai tendo dicas do que está acontecendo, ok? Marcelo, aprendi bastante sobre formação de caráter no curso de lapidação profissional que o senhor ministrou. Ah, Marcelo, não só se aprendeu, como você, na lapidação, você se treinou e você passou pela experiência de como ser um constelador em cada traço de caráter. E também passou pela experiência de ser cliente e ter um profissional com traços e caráteres diferentes. Foi uma experiência bem legal, né? Muito legal. Então, é uma experiência, isso aqui, lapidação profissional, é para ajudar a formar profissionais de ponta, que vão passar até por essas experiências. Literalmente, tipo assim, você agora vai virar um terapeuta oral. Como é que funciona um terapeuta oral? Ele vai atender o cliente, e o cliente vai ter um terapeuta oral. Depois ele vai trocar, ele vai ser o terapeuta oral. E assim vai. Falando no Marcelo, já vi a Adriana aqui, ó. Doutor Fernando, fale sobre autismo. Qual dinâmica sistêmica pode haver por trás? Hoje em dia o autismo, ele está sendo, vou colocar assim, ele está sendo estudado cada vez mais. Aliás, estou dizendo, vou dizer uma coisa, o autismo antigamente nem existia. Quando eu falei da aula da psicossomática, eu fiz um levantamento muito interessante para ver a evolução das doenças. E o autismo eu coloquei lá também. Se eu não me engano, lá antes de 1940, o autismo é uma coisa raríssima de se ver, é uma coisa que praticamente não existia. E hoje, se eu não me engano, tá para 62 crianças tem um caso de autismo. Quer dizer, tá, e vai aumentar ainda muito mais, pode ter certeza, porque a cada década, ou seja, a cada ano, a proporção, então, a frequência está aumentando muito, e muito, tá? Então, isso aqui está crescendo demais. E no autismo, a dinâmica que existe vários tipos de autismo, mas eu vou colocar assim, em geral, a dinâmica do autismo, ele ocorre dentro do mundo intrauterino. A criança ali nos afetos intrauterinos, no campo intrauterino, ali teve algum problema. E esse problema ele pode ter a ver, por exemplo, com abortos anteriores que não foram elaborados, pode ter a ver com crianças que, esse aborto pode estar, essa criança que está aqui dentro do útero pode estar conectada com outras crianças, às vezes até nem crianças, mas com outras crianças que foram excluídas do sistema e precisam ser integradas, que pode ocorrer até com crianças que foram excluídas não desta mãe, mas sim lá da avó, da bisavó, pode ter lá atrás também. Tem dinâmicas da maternagem, com conflitos enormes em relação à maternagem. Aí vou dar uma outra dica. Toda mãe tem conflito com a maternagem. Primeiro, isso aqui é real, é assim que funciona. Como todo mundo que casa, também tem um lado que fica assim, não devia ter casado, sabe?
Então, isso aqui é natural, porque não existe 100% em nada. A questão é a intensidade e a frequência desses conflitos. Então, uma mãe que tem uma série de conflitos em relação àquela gravidez, e principalmente não é a gravidez, sabe o que mais pega? É a mulher entrar em contato em ser mãe. Ser mãe. Porque a hora que tem filho, ela entra em contato em ser mãe. E aí, dependendo da relação que ela tem com a mãe, se for uma relação positiva, tornar-se mãe é simples, natural e prazeroso. Se a relação com a mãe não foi boa, na hora que ela vai se tornar mãe, esses conflitos vão aparecer. Conscientes, inconscientes, mas não interessa, o que vai aparecer, vai. E esse tipo de dinâmica, que pode ser uma maternagem doentia que vem de várias gerações, e aí essa mãe também é vítima de uma maternagem doentia, a avó também pode ser uma vítima, e assim vai, mas faz parte da dinâmica da família. A questão é que quando essa dinâmica vai se acentuando, quem vai revelar as dinâmicas que a família não enxerga, geralmente são os mais jovens, e essa criança também pode trazer como autismo, e no fundo ela fica no mundo interno dela para se proteger da conexão do mundo externo, que o mundo externo aqui é doloroso. Então ela fica no mundo interno dela. Então ela não faz essa conexão. E isso geralmente tem a ver com dinâmicas intrauterinas, com seres excluídos do sistema, principalmente crianças, que pode ser da mãe, da avó e assim por diante. Pode ser do pai, pode também, mas é mais comum ser da linhagem materna. Ok? Aí a questão de pesquisar e ver o que está acontecendo. E melhor ainda, né? Quando uma mulher está lá, quer casar, quer engravidar, é bom dar uma olhada, ver o que está acontecendo. Sabe por que não tem exame pré-nupcial? Deveria ter também uma avaliação sistêmica para ver o que pode ser feito. De vez em quando eu recebo casais assim. Eles querem casar, eles vão lá ver o que está acontecendo, o que eles já podem fazer para trabalhar, para evitar que os filhos venham carregando coisas que os pais e a família inteira estão inconscientes. Ajuda, né? Não vai dizer que vai curar 100%, mas ajuda, né? Aqui, na gestação, Maria aqui, parecido, não sei se é o mesmo caso, coloca assim. Na gestação, a mãe disse que achava que ia morrer antes de nascer o bebê. A criança era oral, hipermagra, falante, teve febre reumática aos 2 anos, foi atleta de alta performance, descobriu estenose mitral aos 28 anos, após o parto do terceiro filho. E hoje, após 4 cirurgias de troca de válvula mitral, em 30 anos, o corpo é rígido, tem um tônus hipertônica. É couraça? Com todas essas histórias, você contou um monte de couraças que tem aqui. Foi interessante, né? Porque se ela virou uma atleta de ponta, de alta performance, o que ela virou? Ela acabou se tornando uma rígida, porque para ser atleta de alta performance tem que ser rígida. Mas se você olhar atleta de alta performance, você vai ver que tem maratonista que pesa lá 40 quilos, é um tipo de musculatura, então não sei que tipo de esporte ela fez, se foi esporte de competição assim individual, se foi esporte coletivo, dependendo do que foi. Mas o que você começou a descrever aqui, primeiro essa criança aí, ela passa por um problema assim. Eu admiro essa criança, porque ela é uma vencedora, né? Porque ela tinha de tudo para ficar no meio do caminho. Ela está carregando um monte de emaranhamentos, então a febre reumática, o problema no coração, a cirurgia e todas essas coisas. Tem uma força de vida impressionante essa criança, admirável. Estou com uma admiração profunda por essa criança. Agora, o que ela fez foram mecanismos de defesa. Tem uma couraça muscular evidente? É claro que tem. Graças a essa couraça, ela teve o quê? Ela conseguiu ser vista, ser valorizada, tanto é que virou uma atleta de ponta, ganhando no mundo aqui fora. Então, ela conseguiu, através da rigidez, do caráter rígido, preencher algumas necessidades da oralidade. E eu vou dizer mais uma outra coisa. Se ela teve toda essa característica aqui, ela deve ter tido uma função paterna muito boa. Na função materna deu problema, mas a função paterna, que é ir para o mundo, valorizar, conquistar, deve ter sido boa. Então, só por essas características que você trouxe aqui, eu acredito que essa função paterna fez a
grande diferença para essa criança, uma grande diferença. E que isso ajudou e muito ela a resgatar algumas coisas que ela não teve no mundo da relação com a mãe. Mas isso aqui, ela também precisa ser trabalhada, porque essa dor fica profunda, mexeu até no coração dela. Está aqui, a ferida está aqui no coração. Tem várias coisas acontecendo, mas com esses dados, tem couraça? Claro que tem. Todo mundo tem couraça muscular, visceral e cerebral, tá? As 3 camadas, endo, ecto e meso. Então, camada do ecto, couraça mental. Crenças, convicções, mentalidade, jeito de pensar. É uma couraça. Tá lá e não consegue entrar de jeito nenhum. A couraça fica, não, que nasci desse jeito. Isso é uma couraça mental. A couraça visceral vai afetar o quê? Os órgãos internos, principalmente o sistema digestivo, o sistema respiratório, mas é um mundo interno, que vai ter as descargas vegetativas. E tem a couraça muscular, que tem a ver com a musculatura, parte de músculos, ossos, que é do mesoderma, da camada do mesoderma. Meso, endo e ecto. Tá? Meso é ação, ecto é pensar e endo é sentir. Ok? A Patrícia. Família tendo vários membros com depressão. Qual o ponto de partida para pesquisar? Ixi, se tem vários membros com depressão, a maternagem deve estar muito ruim nessa família. Muito ruim. Pelo jeito está vindo de vários locais, de várias gerações. A depressão é uma raiva profunda que eu tenho pela pessoa que eu amo profundamente. Uma raiva profunda que eu tenho por uma pessoa que eu amo profundamente. Qual é a pessoa que você mais ama profundamente? Foi a primeira pessoa que você amou na vida? Mãe. E quando tem conflitos na relação com a mãe, tipo, eu amo a minha mãe, odeio as coisas que ela faz comigo, odeio os problemas que ela carrega, odeio as chantagens emocionais que ela tem, odeio a infantilidade dela, odeio ao autoritarismo dela, quer dizer, odeio aquilo que estraga a relação com a mãe. Quando eu tenho uma dinâmica dessa, essa raiva vem associada com culpa, como é que eu posso odiar a pessoa que eu amo? E aí ela joga a raiva contra ela mesma, tipo, eu sou errado. E aí, ao invés de resolver esse problema, a pessoa começa a jogar raiva contra si mesma. Aí vem o caminho da depressão. Basicamente, a depressão, ela segue esse roteiro. E aí o que precisa ser visto é ver aonde está essa dinâmica doentia na relação com a mãe e, como adulto, solucionar, identificar, aceitar e solucionar. Não é brigar, a mãe não vai mudar, a história de vida não vai mudar. É aquela postura do adulto que eu sempre coloco. Eu vou pegar da minha mãe aquilo que foi bom, o saudável, e vou deixar no passado com ela os problemas que ela carrega. Isso não me pertence. Eu pego só o que é saudável. O doentio, não. O doentio eu deixo. Isso aqui é uma postura básica do adulto. É uma ferramenta de trabalho da consciência sistêmica para solucionar esses tipos de problemas que estão acontecendo. E o que acontece? Eu, adulto, cuido da minha criança. Então, agora a minha criança tem um pai e uma mãe que vão amá-la e cuidar dela para sempre. Pronto. Agora eu sou pai e mãe. Não tem mais essa dinâmica do pai e mãe do passado. A função pai e mãe é minha. E eu vou cuidar da minha criança. O que passou e não foi bom fica no passado. O que foi bom eu pego e continuo passando para a criança. E vou buscar modelos melhores, me tornar um adulto mais saudável do que os meus pais, vou me tornar um pai e uma mãe mais saudável para a minha criança. E a hora que eu consigo fazer isso com a minha criança, sabe o que acontece? Eu também vou conseguir ser um pai e uma mãe melhor para os filhos que eu vou ter no futuro. Então, o que significa isso? Evolução natural da família. E é assim que tem que ser feito. Pronto. E aí, do mesmo jeito, essa postura para os filhos. Filhos, vou oferecer o melhor que eu tenho, mas autorize e abençoe vocês a seguirem para a vida e deixar os problemas que eu carrego comigo. Resolva os seus e os meus ficam comigo. Vai. É a mesma postura. Então, isso aqui são ferramentas que a consciência sistêmica tem que eu desenvolvi e coloco lá, para poder trabalhar essas dinâmicas. A Odete dizendo assim, farei novamente o curso de análise corporal. Você já fez o curso, Odete? Ou no Consciência? Eu já dei esse curso presencial há alguns anos, agora não estou fazendo mais. Mas até aqui a Jacine está falando, o ano passado.
Aqui eu dei um curso, um workshop de leitura corporal aqui. Interessante. Tem um pessoal aí que está querendo que eu dê esse curso aqui em Miami de novo. Tá? Vamos ver. Então já está aqui o autismo. A miopia, olha que interessante. Ó. A Dieta está falando assim, de novo, cada vez que vem uma pergunta sobre doença, eu vou colocar essa história. O mais importante não é olhar para a doença, é olhar para o doente. O doente, ainda mais quando é miopia, é olhar para o doente. Se você fica olhando para a doença, você não olha para o doente. A doença é uma mensagem que o doente precisa compreender. É uma linguagem, do mesmo jeito que eu falei de linguagem corporal, aqui é uma linguagem da doença. A doença fala. Se você não escutar o campo de informações da doença, a doença está falando uma mensagem. Você precisa ouvir e resolver essa história. E eu estava falando de couraças, né? Por exemplo, a miopia é uma couraça. O que é o couraça? Quando eu coloco uma dificuldade de enxergar aqui, é um bloqueio, é uma barreira, uma couraça. E se eu vou lá, coloco um óculos, está aqui, vou colocar um óculos. Pronto, o óculos também é até uma barreira física. Eu coloco uma barreira na função, não enxergo. Eu coloco uma barreira até aqui física, o óculos. O que eu estou fazendo? Criando uma couraça com o mundo aqui fora. O que será que eu estou vendo aqui que está difícil permitir que entre? E agora, hein? Uma vez, tem uma história muito interessante, eu já contei essa história em algumas lives aqui. Mas eu vou contar aqui, vai que vocês não escutaram também, né? Então, assim, tinha uma terapeuta muito boa que chega lá e pergunta para mim assim, encontrei essa terapeuta num workshop, num treinamento de, acho que era de biossíntese, nem lembro, há muitos anos. Aí essa terapeuta veio e falou comigo assim, Fernando, você que é médico, mexe com essas coisas de psicossomática e tal, eu tenho essa miopia já desde que eu era adolescente, e agora estou pensando em operar. O que você acha? Eu opero ou não opero? Aí eu falei para ela assim, bom, depende. Você já está pronta para ver a realidade do jeito que ela é ou não? Porque se você estiver pronta para ver a realidade do jeito que ela é, você opera. Agora, se você não está pronta, o corpo vai dar um jeito de não enxergar de novo. Aí ela ficou meio assim. Aí encontrei com ela depois de acho que foi no ano seguinte, era um outro treinamento lá, que também, acho que era da Biosync, né? Com outro treinamento, foi no mesmo lugar, até, lembro o local, lembro. Aí encontrei com ela, estava sem óculos. Aí ela veio conversar comigo. Fernando, você lembra que eu conversei com você, negócio da cirurgia, não sei o quê? Eu falei, lembro e tal. Do jeito que você operou, você está sem óculos? Ah, então, operei, então. Mas sabe o que aconteceu? É assim, depois que eu operei, eu senti uma falta do óculos, tinha uma vontade, porque assim, quando eu descobri uma coisa assim, que quando estava esquisito eu tirava o óculos, que assim eu não enxergava nada. E aí quando eu queria ver, eu punha o óculos. Aí quando não queria ver, eu tirava o óculos. E eu nem percebia que eu fazia isso, porque agora eu fico tentando tirar o óculos que não tem. Então eu falo assim, eu vou lá para querer tirar, só que não tira. Eu tiro. Você tá vendo que não tem o óculos. Aí eu falei assim, nossa, mas que saudade que eu tinha de poder tirar o óculos, que era uma forma de não olhar para a realidade. E aí o que estava acontecendo? Ela começou a enfrentar uma série de situações que ela não via, e agora começou a ver. E aí ela falava assim, Fernanda, não sei não, mas está começando a ter uma dificuldade de visão de novo, eu não sei se a miopia está voltando. Eu falei, é aquilo que eu falei, se você está pronta para ver a realidade, de repente você faz a cirurgia, ok, agora se não está, como é que faz falta aquele tal de óculos? Nossa, agora eu estou vendo o prazer que era tirar aquilo, era como desligar, não preciso ver mais nada. Nossa, cansa. Eu Fernando, cansa ficar vendo as coisas. Faz parte, né? Eu acho que ela voltou a usar óculos. Acho que ela voltou a usar óculos. Pela dinâmica, né? Tá? A Vânia está dizendo que travou aqui, aí disse que já voltou. Aqui não travou, não sei. Vamos lá. Boa noite, Fernando. Alopécia frontal em mulher. Dá para fazer uma análise sistêmica? Dá, claro. Tudo dá para fazer uma análise sistêmica, análise corporal e assim por diante.
Alopécia em mulher, alopécia é a perda dos cabelos, né? Então, tem dois tipos básicos de alopécia. Tem uma alopécia que fica uma região bem nítida e tem uma alopécia que é geral, que vai caindo de uma forma em geral. Cabelo para a mulher é algo impressionante, né? E o simbólico de cabelo, você já viu quanto tempo a mulher perde mexendo? Perde ou investe? Nem sei, depende do jeito que ela fala, né? Para mexer no tal do cabelo, e muda cabelo, e corta cabelo, e muda a cor, e muda o penteado, e faz isso. O cabelo tem muito a ver com a identidade. Identidade, dela se mostrar, dela se colocar. Tem uma importância absurda, diferente para os homens. Os homens, às vezes, nem entendem isso, mas tá lá, ela fica lá, meia hora do dia, uma hora, mexendo no cabelo, para arrumar, para fazer isso. Porque é importante para a identidade, para o amor próprio. Então, aquilo, o cabelo, mexe demais com isso. E o cabelo fala muito de liberdade, de identidade. Tem gente que vai mudando os cabelos só para dar uma identidade diferente. Quer ver? Eu vou fazer assim porque a pessoa vai ver quem eu sou, como funciona. E quando tem uma dinâmica de culpa, geralmente tem o quê? Uma punição. Quando a mulher começa a perder os cabelos, então ela vai fazer o quê? A tendência dela é se afastar do convívio, porque as pessoas vão ver como se fosse uma coisa negativa, uma coisa horrível, que vão desqualificar. O que é isso? Provavelmente é uma culpa enorme dentro dela, que precisa ser elaborada. E aí, nessa dinâmica, é interessante dar para fazer uma analogia de cabelo. Você vê assim, toda a pessoa que vai presa faz o quê? Corta o cabelo. Corta o cabelo para de piolho, né? Então, ela vai pegar um monte de piolho, né? Espero que ninguém precisa passar por essa experiência. Mas é algo de ter muito cabelo, não é muito legal, dentro de prisão, né? Então, a forma, tanto é que os homens falam assim, o cara cortou bem assim, que nem eu, assim, e aí, saiu da prisão, o que aconteceu, né? Tá com pouco cabelo. E interessante que isso tem a ver, sim, cabelo com liberdade, com identidade, principalmente na mulher, frequentemente é uma culpa, geralmente é uma culpa do feminino, tá? E aí, porque é a coisa da imagem, como ferida, uma ferida narcísica que está acontecendo. E aí precisa entender que dinâmica é essa, que culpa e punição ela está fazendo para ela. Porque senão, daqui a pouco ela vai se afastar do mundo e ficar prisioneira onde? Dentro da casa, dentro das relações anteriores e só presa nos vínculos antigos, onde ela pode se sentir um pouco mais segura e aceita no mundo. Então tem alguma coisa para investigar nesse lugar, ok? De novo que eu falei, não dá para fazer específico, mas dá para ter uma ideia de onde pesquisar, tá? Eu tenho que olhar o que está acontecendo com essa mulher, com esse problema aqui. Bom, nós temos mais 15 minutos aqui. Vamos lá, vamos ver aqui. A Renata. Doutor, você pode recomeçar um bom... Recomeçar? Não, deve ser recomendar, né? Esses corretores de... mas é recomeçar, é recomendar. Um bom livro que ajude a compreender mais sobre análise corporal? Sim, eu posso indicar, sim. Sem problema. A questão é, o melhor livro sobre leitura corporal, sinceramente, é o que eu vou escrever. Aí está na fila. Por que eu estou falando isso? Porque os livros que nós temos de leitura corporal, que vai falar principalmente de análise corporal, falando da parte da bioenergética, análise corporal. A análise bioenergética foi basicamente a análise corporal do Reich aprofundada, que o Lowen pegou. O Lowen foi cliente do Reich, foi aluno, e ele pegou essa dinâmica do Reich. O Reich desenvolveu várias coisas, mas ele pegou principalmente isso aqui e criou a análise bioenergética. Então, os livros do Lowen, da análise bioenergética, são um bom modelo para você estudar. Então, assim, tem um livro do Reich que chama Análise do Caráter, só que aqui eu sempre coloco uma questão. Primeiro, a linguagem é bem mais difícil, porque é uma linguagem, ela vai pelo Freud, então ele se escreve uma coisa muito técnica. E um problema seríssimo. O livro Análise do Caráter, ele foi traduzido por alguém que não conhecia nada de análise do caráter, que me virou um horror. Então, quem estudou naquele livro da análise do caráter, eu acho que mais atrapalhou do que ajudou. Tanto é que tinha um pessoal lá que fez uma errata do livro, para consertar os erros básicos do livro.
A grossura da errata, eu acho que era maior do que o tamanho do livro. Então, então, como é que você lia? O livro com a errata junto. Então, aí teve um... Oh, meu Deus do céu. Estou tentando lembrar o nome dele. Estou vendo ele na minha frente, que é o tradutor agora do livro. Caramba! É um amigo meu, fugiu o nome dele. Por que você pôs esse negócio aqui nessa água? Não pode dar água aqui, que eu acho que eu tô meio mole, estou meio relaxando. É essência de Que é isso? Que é isso? Então, assim, tem o livro Análise do Caráter, ele foi retraduzido, graças a Deus, porque estava um caos. Então, ai, meu Deus do céu, é o da biodinâmica. Estou vendo ele na minha frente. Fugiu o nome dele. Então, o livro que foi traduzido, o livro mais recente que foi traduzido por esse homem esse especialista. Gente, eu estou falando, o que se enfiou nessa água aqui? As coisas estão sumindo na minha cabeça. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome e falo. Então, análise do caráter, mas só se foi traduzido por Ricardo Rego. Pronto, saiu. O Ricardo Rego. Então, se é do Ricardo Rego a tradução, compra, vale a pena. Se não é, joga na lata do lixo, ok? Joga, sério, porque não serve para nada, está tudo errado. Então, Ricardo Rego. Ricardo Rego é um super especialista em Reich, ele é um trainer internacional de biodinâmica, é um profissional sensacional. E ele retraduziu, graças a Deus. Então, tem esse livro, Análise do Caráter, mas com a tradução do Ricardo Rego, senão, esquece. Tem também os livros da bioenergética, que é do Lowen. No livro do Lowen, tem 2 livros básicos do Lowen. Ele tem mais livros, mas tem 2 livros básicos que falam sobre a leitura corporal e principalmente a análise do caráter, que é O Corpo em Terapia. E o outro chama Bioenergética. O Corpo em Terapia tem uma capa vermelha, o bioenergético é uma capa verde. Eu lembro até nossa, eu já destruí aqueles livros lá. Aliás, eu já comprei até mais um, já destruí o outro que eu comprei. Tanto que eu li aquilo lá e mexia nele. Então, esses 2 livros são 2 livros básicos. Então, é Alexander Lowen, Bioenergética, um deles. O outro chama O Corpo em Terapia. Alexander Lowen e a editora Sumos. A editora do Análise do Caráter, acho que é o Paidos, agora não lembro. Não lembro agora. Não lembro. Mas aí é só colocar Análise do Caráter, mas pesquisa o tradutor, hein? Senão você vai jogar dinheiro na lata do lixo. Ok? Então, basicamente, esses 2 livros vão ajudar muito. Se quiser saber mais sobre o mundo intrauterino e essa dinâmica endo-ecto e meso, tem um outro livro que chama Correntes da Vida, de David Boadella. Correntes da Vida, David Boadella. Também é da editora Sumos. A editora Sumos, lá no Brasil, basicamente, ela quase se especializou nessa área do trabalho corporal. Então, os livros básicos que tem de psicoterapia corporal neo-haitiana, basicamente é tudo com essa editora Sumos, ok? Então, vamos lá. A Célia, está aqui. Aqui. Célia Alves. Alguns corpos têm traços bem definidos, outros têm traços muito misturados. É muito desafiador. E é verdade mesmo. É como pegar uma criança. Eu tenho acompanhado a evolução de uma criancinha que toca profundamente no meu coração, que é a minha netinha. E é interessante porque eu adoro a criança. É muito interessante ver a evolução da criança. E aí o que acontece? Os traços que não estão bem definidos é a criança que ainda está na fase oral. Se você olha, ela é meio redondinha, meio cheinha, são traços que não estão definidos. Conforme ela vai evoluindo, então agora, por exemplo, ela vai fazer 2 anos, e eu não estarei no aniversário dela, vê se a culpa batendo aqui, ai, meu Deus do céu. E o desejo está lá. Bom, aí conforme ela está, inclusive hoje, eu recebi uma foto dela, e eu olhei, é muito interessante, eu olhei e falei, ela está ficando cada vez mais definida. O rosto dela está ficando muito parecida com a irmã mais velha dela. Eu olhei e falei, olha que interessante. Uma foto assim, o olhar aqui, os traços. Quando você pega, por exemplo, lembra da célula tronco e depois vai dividindo? Então, assim,
Se você pegar um indivíduo que está mais no traço de caráter oral, geralmente os traços não são bem definidos, parece um bebezão maior. Quando você pega traços bem definidos, marcantes, assim, ó, geralmente você pega um indivíduo rígido, ele tem uns traços muito mais definidos, uma coisa assim, rígido. Aí você vê ó, a expressão, o jeito, a pele, o formato, ali é diferente. Então você vai ver, quanto mais precoce, ali nos traços de caráter, você vai ver no oral, principalmente, é mais assim, indefinido. Quando conforme vai chegando mais para o rígido, fica mais definido. É assim mesmo. Uma percepção interessante você colocou aqui. O Renilton. O Renilton não podia parar aqui. O Renilton tem que fazer uma pergunta aqui, é claro. Vamos lá, bom baiano, vamos lá. No comentário sobre excesso de magreza, achei interessante quando você fez referência à mãe que não cuida da sua criança, o que resulta em uma maternagem deficiente consigo mesmo. Né? Assim, consigo mesmo foi o que eu coloquei aqui, mas para entender. Assim, o foco não fica somente no filho carente, mas também no problema da mãe. Boa observação. Lembra que eu falei que tem quatro dimensões, né? E a última dimensão, então, lá, DNA, mundo intrauterino, infância, e aí vem essa dimensão importantíssima que é mundo adulto e mundo criança. E no mundo adulto, quando você tem consciência de tudo, cabe a você ficar repetindo os traumas e se escondendo e fugindo dos traumas, ou você, como adulto, identificar os traumas, solucionar, e você, como adulto, começar a amar a criança e dar uma infância mais feliz para a sua criança. É o local onde você vai administrar tudo o que aconteceu e você tem a capacidade de fazer mudanças, porque você vai tomar decisões. Tem alguns que fazem papel de vítima, fica só olhando para trás e reclamando. Traz caráter oral, não o que aconteceu, eu sou vítima, porque olha, meu pai e a mãe fizeram isso, porque minha família, porque o mundo, porque... Se você... Isso não é adulto, né? Claro, então a pessoa ainda está presa nesses lugares. Quando você é adulto, você vê a realidade, aceita e faz as mudanças necessárias. E uma das mudanças necessárias é identificar o trauma da criança, resolver isso. Onde vai resolver? Fernando, você é meio maluco, como é que vai resolver o trauma? Foi lá com meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, eles já morreram. Você vai resolver o trauma é dentro de você, no seu mundo interno. Você vai resolver aqui dentro. Não é lá fora. Engraçado isso, né? Não, então, como é que eu vou falar isso? Minha mãe já morreu. Sua mãe está dentro de você, cara. O tempo todo. Então você vai fazer uma mudança interna. Você vai ressignificar tudo isso. Você vai ficar grávida de você mesmo. Você vai ter o parto. Você vai cuidar dessa criança. Você vai ser um pai e uma mãe saudável ou saudáveis para a sua própria criança. E esse é a grande sacada desse trabalho. Quando você consegue compreender tudo isso aqui e você tem o poder de administrar e mudar o destino dessa história. Então, por exemplo, eu tenho todos os traços de caráter, como você aí também tem. Alguns mais, outros menos, são formas diferentes de se relacionar um com o outro, uns mais evidentes, outros escondidos e assim por diante. Está tudo lá. Eu, como adulto, se eu conseguir identificar o que está acontecendo, eu vou pegar todos esses traços de caráter e vou deixar à minha disponibilidade. E assim, no momento que eu vou fazer, então sempre dou um exemplo. A hora que eu tenho que preparar uma aula, a hora que eu tenho que montar, escrever um livro, o que eu tenho que fazer? Ficar isolado, quietinho, num canto, com criatividade. Qual o traço de caráter que eu tenho que pegar para ter criatividade, isolado e não fazer contato com ninguém? Esquizoide. Imagina se eu ponho o oral para escrever um livro. Eu estou aqui escrevendo um livro, não tem nada para comer? Estou sozinho. Nossa, não tem ninguém. Nossa, estou me sentindo abandonado. Ninguém liga para mim. Pergunta se vai conseguir escrever alguma coisa. Agora, quando eu vou falar sobre o livro, sabe, Jacilene, tem um livro legal, estou vendo isso. Agora sim cabe o oral. Mas na hora de escrever, então o que acontece? Os traços de caráter estão à minha disposição. E eu sei a qualidade deles. E eu escolho o momento que eu vou utilizar cada traço de caráter, porque todos eles são recursos na minha vida. Recursos. Se eu não souber fazer isso, o traço de caráter são traumas na minha vida. Se eu sei fazer isso, o traço de caráter se torna recurso e eu tenho a liberdade de escolher qual deles eu vou usar nesse momento para o meu benefício.
e para aquilo, para os projetos que eu tenho. Porque todos eles têm qualidades. E eu escolho. Quando você está preso no traço de caráter, você sempre faz a mesma coisa, você está aprisionado no traço e não tem a liberdade de escolha. Por isso, essa quarta etapa, quarta dimensão que eu coloquei aqui, para mim é fundamental, fundamental para você trabalhar com isso aqui. Se não, é só ficar olhando para aquilo e ficar lá, eu sou assim por causa disso, explica. Eu vou explicar porque é assim. Pode explicar, mas você resolveu alguma coisa? O que você vai fazer com tudo isso? Entendi. Você entendeu? E daí que você entendeu? Você entendeu e faz o que com isso? Nada. Mas agora eu já entendi, então é me resignar, é assim mesmo, sabe? É porque eu sou oral, então eu vou comer sempre assim, sabe? Eu sou oral, eu vou ficar sempre chorando, sabe? E me lamentando, e todo mundo tem que aceitar que eu sou oral. É porque é assim. Pelo amor de Deus, né? Vira adulto, né? Vira adulto. Ninguém tem que ficar aguentando o seu chororô, ninguém tem que ficar lá aguentando suas coisinhas, não. Se você me ama, você tem que me aceitar do jeito que eu sou. Gente, se adulto é criança, hein? Já pensou? Eu vou chegar para as pessoas que me amam, para minha mulher, para minha filha, minha neta, para as pessoas que me amam, eu vou mostrar todos os podres que eu tenho e quero ver se você me ama mesmo. Eu vou ficar aqui, porque se você me ama, você vai limpar minha bundinha, você vai dar mamar e eu posso chorar à vontade. Tenha paciência. Tá na hora de virar adulto, né? Aí eu vou querer que os outros se transformem em mamãe e papai para cuidar da minha criancinha. Quer dizer, nem eu cuido da minha, quero que os outros cuidem da minha criança. Nem eu me amo. Nem eu me amo. Eu quero que o outro me ame. E vai ser feliz. Vai ser feliz aonde? Vai torturar a pessoa que ama. Não, mas eu vou explicar porque eu sou assim. Aí você tem que aceitar, porque eu expliquei. Mais uma pergunta, depois chega. Vai, pronto. A Vânia está aqui. E quando o pai e a avó materna exclui a filha e a neta? Bom, agora vai ficar confuso. Porque eu não sei pai de quem está colocando aqui. O pai e a avó materna exclui a filha. Filha de quem? Filha da avó, a filha do pai e a neta. Bom, você viu que esse negócio de se não fica clara a informação, até na escrita, eu não sei, o pai e a avó excluíram a filha. Mas é o avô e a avó que excluíram a filha deles, que é a mãe da neta. Isso aqui está parecendo aquelas coisas, o fulano que casou com o ciclano, que é irmão desse, que no fundo é primo, no fundo eu descobri que eu sou primo do meu filho, que casei com... Isso aqui está uma confusão. Quando não está clara a comunicação, fica essa esquisitice. Mas aí vou colocar assim. O que importa aqui é a tal da exclusão. A avó nunca aceitou o nascimento da neta porque os pais, apesar de serem solteiros, não eram casados. A avó não aceitou a neta, não tem nada a ver se eles eram solteiros ou casados. Porque essa avó não tem amor no coração, é só isso. É um ser que não tem amor. Só isso. Ela não ama. E é um joguinho de manipulação e de controle. Só isso. Só isso. Essa avó é uma pessoa doente e deveria se tratar. Todo mundo que exclui é uma pessoa doente que deveria se tratar. Porque assim, eu vou excluir, mas eu vou explicar por que eu excluí. É por causa disso, disso, disso. Aí eu vou fazer uma seguinte pergunta. Essa neta tem culpa do quê? A neta apareceu. Ela pediu para nascer? Não. É um bebê que apareceu lá. Aí a avó fala, não vou te amar porque o seu pai e sua mãe não fizeram do jeito que eu queria. Isso é avó? Isso tem amor? Eu falo isso porque não é um ser humano, né? É uma pessoa doente que precisa se tratar. Isso é uma doença. E essa doença dominou essa pessoa. Desde quando, se eu tenho um neto, eu vou julgar se eu amo ou não amo esse neto porque nasceu na cidade que eu não queria, porque deveria ter sido assim, porque nasceu menino e era menina que eu queria, porque... Ei, vó doente. Agora, se essa avó é doente, imagina quem foi cuidado por ela, deve ter sido tudo doente também. E não é à toa que fica assim, solteiro e não eram casados. Isso também já é um problema. A questão, sabe quem vai pagar o preço de tanta confusão? Sabe de quem paga o preço? Essa menininha, sei lá, netinha ou netinha? Neta, tá escrito neta. Essa criancinha não tem nada a ver com essa bagunça toda e ela que vai carregar esse lixo emocional dessa família. Quem é a mais louca, quem é a mais doente que está aqui? Essa avó.
Desde quando agora, isso aqui é o tipo amor condicional. Jacilene, eu vou te amar só se você cortar o cabelo metade para cá e deixar comprido. Se você não fizer do jeito que eu quero, eu não te amo. A culpa é sua. Você entendeu? Porque você deveria cortar o cabelo assim. Eu acho que você também deveria andar de ponta cabeça. Porque minha filha, minha amiga, a representante de consciência sistêmica aqui, tem que andar de ponta cabeça. Então, se ela não fizer isso, eu não amo. Que maluquice é essa? E desde quando alguém precisa do amor de uma pessoa maluca dessa? Sinceramente, quem precisa de uma pessoa tão condicional, cheia de regras, do certo e do errado? Agora, Fernando, você está culpando a avó? Não, estou passando a responsabilidade para ela porque ela é adulta. A criança é inocente. Eu estou defendendo a inocência dessa criança contra a doença desse ser. Agora, eu vou dizer, essa avó é doente, adivinha por quê? Porque adivinha o que fizeram com ela quando ela era criança? Detonaram com ela. Por isso, ela não consegue amar nem a sua própria criança. Por isso ela não vai conseguir amar filho e nem neto. Ela até pegou o amor e jogou na lata do lixo, porque essa avó também foi uma criança que não foi amada. Tá? E aí está passando para a neta o mesmo lixo que ela carregou. Se ela fosse consciente, ela deixava o lixo no passado e aproveitava para amar a si mesma e poder amar essa neta. E aí ganhar um grande prazer da vida, um grande, um enorme prazer da vida, que é ser avô, que é ser avó. Quem nunca passou por isso não sabe que prazer é esse. É um prazer enorme ser pai e mãe. É um prazer enorme ser avô e avó. E, sinceramente, me dói muito ver quando as pessoas não conseguem sentir esse tipo de amor, não conseguem nem passar por essa experiência. Porque é uma experiência mágica, uma coisa impressionante. Não dá para explicar. É uma coisa linda quando você permite que o seu coração se conecte com o outro. Você está vendo aquela criança e você continua lá. Ela também é fruto do seu amor, ela é fruto, quando eu falei dos meus pais, graças ao que eles fizeram, eu estou aqui. E eu vejo nessa criança quem? Meus pais, meus avós, o DNA de todos os antepassados. Eu estou vendo essa criança como o quê? Uma consequência do grande amor que vem nessa família e segue em frente. E aí eu vou criar um campo de amor para essa criança. Para quê? Para essa criança levar o amor dessa família para frente, para as próximas gerações. Isso é uma responsabilidade do mundo adulto. E mais do que isso, quando você faz aquilo que é responsável, você ganha um prazer de viver, prazer de fazer as funções, prazer. Agora, quem está preso em traumas, infelizmente, fica preso na dor e nos problemas. Bom, vou encerrar essa live com esse grande prazer de ser avô. Estou vendo a minha netinha sorrindo para mim, me abraçando, linda, gostosa, maravilhosa, que eu amo tanto e que é o meu amor que fica para a vida. Eu vou morrer, é natural, e ela vai continuar. E eu espero que ela também dê continuidade, e esse amor da família, o amor que eu tenho dos meus pais, que fizeram o possível para estar aqui, que eu fiz o possível para essa filha, para essa neta estar aqui, para isso seguir em frente. Que o amor vença esse monte de porcarias. Conto com você. Seja adulto, ame a vida, se ame e saiba o que fazer com tudo que aconteceu com você. Transforme os seus traumas nos seus recursos. Aceite a vida do jeito que ela é e, a partir daqui, faça o melhor que você puder. Tenha o maior prazer com aquilo que você tem e não ficar choramingando com aquilo que você não teve. O que dá para conquistar, conquista. O que não dá para conquistar, fica para a próxima e aproveita o que tem. Ok? Grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau!